assistido a algum filme ou lido algum livro que conta a história de corajosos cavaleiros vestidos com suas imponentes armaduras, que segurando espadas e escudos, salvam inocentes donzelas dos perigos do misterioso mundo medieval. Você deve ter visto também nessas obras grandiosos castelos, assim como imponentes igrejas, onde vários montes e freiras ficaram enclausurados. Realmente, isso tudo fez parte desse período, a Idade Média. Durante muito tempo, de forma equivocada, chamamos esse período de Idade das Trevas, relacionando ao atraso e à falta de produção cultural e científica. Hoje, a história amplia nossa visão para que possamos perceber a riqueza e o desenvolvimento daquele período, uma vez que nos mostra um mundo além da Europa. Dessa forma, podemos desmistificar a ideia de que a Idade Média só está relacionada aos senhores feudais e ao poder da Igreja Católica, pois o que caracterizou esse período vai muito além de todas essas informações. A queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. simbolicamente representa o fim do mundo antigo e o início da Idade Média, um dos períodos mais longos da história da humanidade, totalizando-se 10 séculos, ou seja, 1000 anos de história. Uma vez que seu fim ocorreu somente em 1453 d.C., com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, esse processo, ao contrário do que se pensa, foi lento e gradual, pois durante quase um século, muitos bárbaros penetraram as fronteiras do Império em troca de pequenos pedaços de terra, prestando serviço militar aos romanos contra outros possíveis invasores chamados de bárbaros. Como dito anteriormente, a palavra bárbaro foi criada pelos romanos para designar os povos que não habitavam os limites do Império e, além disso, não compartilhavam da mesma língua, cultura e dos mesmos costumes. É válido pontuar que estes não representam a humanidade, por isso nós nos referimos a eles como povos germânicos ou bárbaros, muito embora o termo bárbaro carregue um teor pejorativo, sendo associado a algo inferior e incivilizado. Quando estudamos a história romana, podemos ter a impressão de que, quando os bárbaros invadiram Roma, tudo foi destruído, inclusive uma cultura que demorou séculos para ser consolidada. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. Vários aspectos da cultura romana e também da cultura grega se fizeram presentes nessa nova fase da história. A Idade Média, você pode estar se perguntando, o que é, por exemplo? De início, podemos afirmar que a língua falada pelos padres e pelas pessoas cultas continuou sendo o latim, assim como os livros eram escritos nesse idioma, mas a população não falava nem entendia essa língua. Por isso, o saber era privilégio de poucos. Você lembra que o alfabeto que utilizamos hoje tem origem latina? Pois é, ele continuou sendo utilizado na Idade Média. Com o passar do tempo, cada povo desenvolveu seu próprio dialeto, muito próximo do latim. Dessa forma, surgiram os idiomas latinos, tais como conhecidos italiano, francês, espanhol, português e romeno. Você sabe que a história de um povo deve ser preservada a todo custo. Por isso, os livros que contam os relatos históricos da humanidade devem ser bem guardados. Assim, as bibliotecas desempenham um papel muito importante nessa tarefa de preservar a memória do povo. Quando os bárbaros invadiram o Império Romano, muitas bibliotecas foram destruídas, muitos livros foram perdidos e jamais recuperados. Outros livros de literatura, filosofia e ciências, pertencentes à civilização grega e romana, foram conservados pela Igreja no período medieval. Outro povo que contribuiu para que os livros antigos fossem preservados foram os árabes, por ser um período muito extenso. Os historiadores resolveram dividir a Idade Média em dois períodos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média foi um período marcado pela fusão da cultura romana com a cultura germânica e pelo apogeu do sistema feudal. Mas de que forma isso aconteceu? Vamos entender. Do mundo romano sobreviveu
o antigo sistema de colonato, assim como a religião cristã, uma vez que os bárbaros estabeleceram uma aliança com a Igreja Católica, convertendo-se ao cristianismo em troca da legitimação do seu poder. Da cultura germânica sobreviveu o direito consuetudinário, baseado nos costumes que deu origem a vários ideais de cavalaria, de honra e dever que marcaram profundamente a Idade Média. Você já ouviu falar na lenda do Arthur e nos Cavaleiros de Tavola Redonda? Pois bem, essas e outras tantas lendas constituem outra herança deixada pelos bárbaros, que, ao contrário da imagem comumente construída sobre esses povos como ruins, violentos e rudes, demonstravam apenas gostos e preferências diferentes das outras civilizações. Isto e tinham outros valores culturais, nem melhores nem piores que os demais, porém com sua própria importância. Do século V ao X ocorreu a fusão da cultura romana com a cultura germânica, assim com a formação de duas importantes dinasties, a dinastia merovingia e a dinastia carolingia. Importante lembrar que vários povos bárbaros invadiram o Império Romano: visigodos, ostrogodos, lombardos, ângulos, saxões e outros com culturas, dialetos e costumes diferentes. Porém, para efeito didático, estudaremos somente a atuação dos povos francos, pois de todos os povos bárbaros, estes conseguiram estruturar um poderoso estado, expandindo seus domínios